e teve, no dia 31 de março, a sua residência violada por agentes de segurança pública que tiveram na sua casa sem nenhuma ordem judicial, sem nenhum mandato, para averiguar um suposto crime de porte legal de arma de fogo. De forma truculenta, estes agentes de segurança pública entraram na casa do paciente e, na expectativa de encontrar algum tipo de armamento de fogo, para suprir, obviamente, a suposta denúncia anônima, fizeram todo o terror que poderiam fazer, desde agressão física de toda sorte contra a sua pessoa, contra a pessoa da sua esposa, da sua irmã. A tortura perdurou por horas, né? O que eu estou dizendo consta nos autos, tá certo? As agressões foram, foram diagnosticadas, né, por médicos do IML, que, através de laudo de corpo de delito, disseram que ele sofreu lesões, né? Vários tipos de lesões. Da mesma forma, a sua esposa, Edna, e a sua irmã, Letícia, também foram abruptamente, covardemente, agredidas por esses mesmos policiais que fizeram isso na expectativa de flagrantear, né, o paciente de alguma sorte. E após várias horas na casa do paciente, supostamente encontraram uma substância parecida com maconha, com um peso de 53 gramas, e um simulacro de arma de fogo, 10 munições de calibre 40 e 10 munições de calibre 9 milímetros. Nós que somos juristas, sempre citamos autores, né, conhecidos, de vários autores renomados, de vários livros, e eu sou um advogado que eu também assisto série na Netflix. E tem uma série que passou um tempo desse, chamada Suits, eu acho que muitos colegas devem ter assistido, uma série jurídica. Essa série, ela permeava em torno de uma situação de benefício da dúvida. A série todinha falava nisso, benefício da dúvida, né? Se nós temos que ter o benefício da dúvida com relação à atividade, à postura de alguns policiais, né, de alguns agentes de segurança, que às vezes se excedem, né, de forma excessiva mesmo, de forma truculenta, da força, eu creio que as pessoas que se encontram segregadas, que se encontram acusadas, né, têm que também ter o mesmo benefício, têm que ter o mesmo peso e a mesma medida. Coincidentemente ou não, as munições que foram encontradas na casa do paciente, ponto .40 e 9 milímetros, repito, foram 20 munições, 10 de cada calibre. Essas munições, por coincidência ou não, são munições compatíveis com as armas usadas pelos mesmos policiais que o torturaram, que invadiram seu domicílio, que abusaram da sua respectiva autoridade e que fizeram todo tipo de coisas que imensuráveis, inclusive aqui. Data venha todas essas considerações, eu preciso dizer isso, doutor Mário, porque eu sei que o habeas corpus não é um instrumento, né, que se utiliza para falar de mérito de situações mais preponderantes, meritais, digamos assim, mas nesse caso é um caso peculiar, é necessário dizer isso para que as ilegalidades sejam levantadas, né? As ilegalidades foram tão gritantes, que o juiz de piso, Dr. Klein, que é um juiz antigo, experiente, está na vara de droga há muito tempo, quando recebeu a denúncia, verificou, analisou, reanalisou, verificou de novo e entendeu que a conduta descrita no caderno denunciatório, na vestibular acusatória, era incompatível com o tipo do artigo 33 da lei de droga. A conduta era mais compatível com a do artigo 28. A droga supostamente encontrada pelos policiais, aí os policiais que torturam, que fazem esse tipo de coisa, a gente tem que levantar a questão do benefício da dúvida também para o réu. Será que realmente essa droga foi encontrada lá?
Pois bem, a quantidade de droga, nós estamos falando aqui de 53 gramas de maconha que não estava embalada para venda. Era uma droga grosseira, né? Não foi encontrado balança de precisão, não foi encontrado agenda com anotações, não teve uma única pessoa que disse que lá era uma venda de droga, nada disso ocorreu. Porque nós percebemos que possivelmente trata-se de um flagrante forjado para justificar os inúmeros crimes cometidos pela polícia. Não obstante a essa situação, que está sim sendo investigada tanto pela DAI, pela Delegacia de Assuntos Internos, e pela CGD do nosso estado, essa matéria está lá, sendo discutida, investigada lá. O juiz de piso não recebeu a denúncia. Entendeu que, para o momento, não existia elementos suficientes, não existia indício suficiente para o aceite e a propositura de uma possível ação penal. O Ministério Público de primeiro grau, irresignado, ingressou com o recurso em sentido restrito, que inclusive encontra-se aqui ao assento da relatoria do mesmo desembargador, que é o relator desse habeas corpus, que está prestes a ser julgado também por Vossas Excelências. Ocorre, Excelência, que nós, atentos ao que a desembargadora falou na questão da supressão de instância, nós somos muito atentos com relação a isso, nós fizemos, antes de ingressar um habeas corpus aqui a esta corte, impetramos um pedido de soltura ao juiz de piso, para que ele analisasse a possibilidade de uma concessão de uma liberdade com cautelares ou algo do tipo, tendo em vista toda a situação. Ora, se o próprio juiz disse que não existe crime de tráfico, e o crime de tráfico foi o que subsidiou, né, o fundamento da prisão preventiva pelo juiz de custódia, e aí o juiz da causa, o juiz natural da causa, né, que é o juiz da segunda vara de delito de droga, diz que não existe o crime de tráfico, pelo menos para o momento, então nós entendemos que a prisão preventiva ela se exaure por si só, segundo o entendimento do magistrado de piso. E aí, quando nós fizemos o pedido ao juiz de piso de liberdade, ele abriu vista para o promotor e o promotor disse: ora, doutor, se Vossa Excelência entendeu que não tem crime de tráfico, Vossa Excelência é incompetente. Então, se é incompetente para julgar a causa principal, também é competente para julgar o acessório. E aí, nesse percurso, o juiz entendeu que assistia à razão ao Ministério Público e se julgou incompetente para julgar o pedido de revogação de prisão que nós fizemos. Foi o suficiente, né, para que nós lastreássemos, né, e fundamentássemos esse remédio herói constitucional, que ora encontra-se aí a análise de Vossas Excelências para julgamento, né, e nestes termos, Excelência, a defesa de Manuel Joaquim da Silva Neto pleiteia nada além do que o direito prescreve, né? Como o advogado que me antecedeu muito bem pontuou, né? O doutor Mário, que também foi meu professor, sempre alentou para que nós nos desprendêssemos, né, do juridiquês pessoal e atentarmos sempre para a questão do juridiquês científico. Então, a matéria aqui é técnica, ela é científica, né? A prisão preventiva, que ora paira, que ora aqui nós atacamos, ela é notadamente divorciada, ela vai na contramão da situação do paciente que está preso há quase 150 dias, num inquérito sem ação penal devidamente instaurada, e a motivação que ensejou a prisão, que o crime de tráfico de drogas, até a presente data não existe mais. Então, nós entendemos que a prisão preventiva ela é totalmente incompatível com a situação dele atual. Neste rasteiro entendimento, Excelência, não nos resta outra alternativa senão pugnar para que esta corte conheça da presente ordem,
e no todo acatem, determinando a imediata soltura do réu, para assim determinar a mais, a mais lúcida jurisprudência, inclusive dessa corte, uma vez que a prisão preventiva, o decreto de prisão preventiva do paciente, neste momento, ele é patentemente incondizente, incoerente com o status do processo. Nós estamos falando aqui de um auto de prisão em flagrante, de um inquérito investigatório que encontra-se na segunda vara de delito de droga, numa ação rejeitada pela própria autoridade coatora. Nestes termos, Excelência, essa defesa técnica pede para que Vossa Excelência se pugne de todo o exposto e conheça da presente ordem de habeas corpus, concedendo a ordem para o paciente Manuel Joaquim da Silva Neto. Nesses termos é que se manifesta essa defesa técnica. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Muito obrigado, Excelência. Quero, nesta ocasião, cumprimentar o ilustre advogado da parte impetrante, Dr. Wagner Silva de Souza, parabenizando pela sua sustentação oral. Adiantando desde já que ratificamos o parecer do Ministério Público, já constante dos autos, dizendo que as questões em discussão que posta na impetração é em relação ao excesso de prazo e a ausência de fundamentação do decreto preventivo. Foram essas as questões apresentadas na impetração. Em nenhum momento foi suscitado ilegalidades decorrentes de tortura, de violência policial, de flagrante forjado, etc., etc. e tal, que foi dito na tribuna pelo ilustre impetrante. Apenas ausência de excesso de prazo e ausência de fundamentação do decreto prisional. Quanto à questão do excesso de prazo, há de ser rejeitado, como bem dito no parecer, já diante da complexidade do processo, das particularidades do processo e que tramita regularmente dentro das particularidades. Em razão à alegação de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, também é preciso dizer que a denúncia foi rejeitada, mas foi rejeitada parcialmente em relação ao crime de tráfico de drogas. Aqui se trata também de outros delitos. Porte ilegal de arma, posse de arma, numeração raspada, artigo 16 caput, porte aliás, ilegal de munições de uso restrito, que é uma figura equiparada, né, a porte de arma de numeração raspada. Então, há esse delito também. E atende o requisito da prisão preventiva quanto ao quanto da pena, 4 anos, acima de 4 anos. Então, foi posto como fundamento também o fato do paciente possuir condenação, não é nem processo, é uma condenação definitiva também por porte ilegal de arma de fogo com número de série suprimido, cuja pena foi substituída por restritiva de direitos, demonstrando desinteresse pela correção do comportamento durante o cumprimento da sanção penal. Então, as circunstâncias da prisão. Munições, com posse de munições de diversos calibres. E utilizava até simulacro de fuzil para amedrontar. Para amedrontar moradores e fomentar a atividade de facção criminosa. Por isso que foi investigado. Então, nessas condições, o decreto de prisão preventiva, salvo melhor juízo, se encontra devidamente fundamentado. Razão pela qual ratificamos na sua íntegra o parecer constante dos autos para manifestarmos pela denegação da ordem. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Conceda a palavra ao eminente relator, Francisco Carneiro Lima. Doutor Mário, questão de ordem, porque o procurador trouxe algumas situações que não conferem com os autos. Eu posso falar? Não. Para que não confunda a votação dos desembargadores, né? Estamos agora o voto do eminente relator. Mas o senhor quer discordar de alguma questão de fato, é isso? Isso. Qual é a questão de fato? Com relação à arma que o procurador falou, que ele foi encontrado arma raspada, não foi nenhuma arma encontrada, certo? Com relação a que ele disse que eu não falei no habeas corpus sobre a questão da tortura, tanto eu falei como eu juntei aqui várias fotos e laudos que estão dentro do processo. Está registrado. Tá. A palavra... Pois não. Obrigado, Excelência. Só para esclarecer, quando eu nominei a arma, posse de arma com numeração raspada, eu fiz a retificação e equiparei esse tipo de delito ao delito de posse de armamento, de cápsula, de projéteis, né? Então, eu fiz a retificação, que é equiparada à figura no artigo 16 da lei do Estatuto do Desarmamento. Foi essa a correção. Pois não. Então, vamos agora ouvir o voto do eminente relator Carneiro Lima, com a leitura da proposta de emenda. Obrigado, Excelência. Direito processual penal, habeas corpus, prisão preventiva, fundamentação idônea, gravidade concreta da conduta, risco de reiteração delitiva, paciente que ostenta condenação criminal definitiva e se encontrava em cumprimento de pena, incidência da súmula número 52 do TJCE, medidas cautelares diversas, insuficientes, condições pessoais favoráveis e relevantes, excesso de prazo não conhecido, interposição de recurso distrito, feito que se encontra pendente de julgamento, incompetência desta Corte para análise do pedido, artigo 105, inciso 1, letra C, da Constituição Federal. Caso em exame. Habeas corpus impetrado em favor de Manuel Joaquim da Silva Neto, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigos 329 e 331, ambos do Código Penal, contando como autoridade coatora, juiz de direito da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza. 2. O impetrante expõe que o paciente é sujeito de constrangimento ilegal em razão de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como de excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Questão em discussão. 3. Há 2 questões em discussão. 1. Verificar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se estão presentes os requisitos legais para sua manutenção. E definir se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal. Razões de decidir. 4. A decisão que decretou prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente, com base em indícios de autoria e materialidade, gravidade concreta da conduta, posse de drogas, posse de munições e uso simulacro de arma de fogo e risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenação penal anterior. 5. A necessidade da prisão foi justificada pela periculosidade social do paciente, sua vinculação com a organização criminosa e o uso de violência para intimidação de moradores, não sendo as medidas cautelares diversas suficientes para neutralizar os riscos, conforme o artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. 6. A jurisprudência desta Corte admite a decretação da prisão preventiva com base em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública e reiteração delitiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis, aplicando-se a súmula número 52 do TJCE. 7. Quanto à alegação de excesso de prazo, não se conhece o pedido, uma vez que o feito se encontra em grau recursal do Tribunal de Justiça, atraindo a competência do Superior Tribunal de Justiça para análise do pleito, nos termos do artigo 101, inciso 1, letra C da Constituição Federal. Dispositivo e tese. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Esse é o meu voto, Excelência.
Como vota a desembargadora Silva? Eu já havia dado voto provisoriamente, e nesse momento eu ratifico. Igualmente ratifico meu voto provisório, entendendo haver a fundamentação idônea para a prisão, conforme mencionado pelo desembargador Carneiro. E no tocante à questão do excesso de prazo em si, também é jurisprudência da nossa Câmara, né? No sentido de que o Tribunal de Justiça é incompetente para julgar excesso de prazo do próprio Tribunal de Justiça. Essa Câmara não teria como reconhecer eventual excesso de prazo no processamento de um recurso em sentido estrito. Certamente a competência para isso é para o Superior Tribunal de Justiça, que é a instância hierarquicamente superior ao Tribunal de Justiça, né? A autoridade coatora não pode ser ao mesmo tempo a julgadora, né? Então acompanho, sim, o voto do eminente relator. E dessa forma proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade só um instante. A unanimidade de votos conheceu parcialmente do habeas corpus para denegar, nos termos do voto do relator. Eu proponho ao colegiado nós darmos uma pausa de 15 minutinhos, pode ser, estamos desde 14 horas, na mesma posição aqui, trabalhando. De acordo. Daqui a 15 minutos retomamos os trabalhos. É apenas uma breve suspensão. Está suspensa a sessão, por gentileza, cancelar o áudio. Doutor Mário, ainda tem muitos habeas corpus ainda?